os irmãos que nós temos aqui. Hoje nós convidamos uma pessoa também muito especial para nós, para trazer a palavra, diácono Ernesto Matos, um homem de Deus, servo do Senhor, que vai nos trazer a palavra nesta manhã. Deus te abençoe. Tem uma aguinha aqui. Graça e paz, irmãos. Deixa eu só me organizar aqui. Deus abençoe a sua vida. Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Como é bom estar na casa do Senhor. Aleluia. Quantos sabem que existem os presbiterianos? E os assembleanos, e os covidianos. Todos nós somos mais do que vencedores, né, irmãos? Deus é bom em todo tempo, né? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nessa manhã, Pai, a Tua igreja se reúne para declarar o nosso amor a Ti, para Te louvar, Te bendizer. Senhor, nos ajuda na ministração da palavra. Que a mensagem, Senhor, seja acolhida pelo Teu povo. Que a Tua mensagem, Senhor, que a Tua palavra seja selada no coração do Teu povo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero compartilhar uma palavra que está em Mateus 6, no versículo 31 ao 33. Mateus 6, versículo 31 ao 33. Aleluia. Diz assim, versículo 31. Portanto, não se preocupem, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Nessa manhã eu quero falar com os irmãos sobre reino, justiça, sobre prioridades e desafios que nós temos para descansar no Senhor. Você sabe que quando cuidamos das coisas do Senhor, Deus cuida das nossas, né? E não tem como a gente ganhar de Deus, né? É sempre vantajoso para nós, não é verdade? Ter um Deus que cuida das nossas coisas. Deus é muito bom, o tempo todo Deus é bom. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que isso significa? O que é colocar o reino de Deus como prioridade na sua vida? Você já parou para se perguntar? Você já parou para analisar se a gente tem buscado de fato o reino e a justiça de Deus? Você tem colocado a vontade de Deus como prioridade à frente da tua vontade? A gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não é verdade? Ela é boa, perfeita e agradável. Veja que no versículo 31 diz assim, portanto, não se preocupem. Se você for quebrar essa palavra, preocupação, não se preocupe, ou seja, não se ocupem de ansiedade com aquilo que ainda não chegou. Não se preocupem com aquilo que ainda não chegou. Então, se preocupar é você se ocupar antes do tempo. Não se preocupe com aquilo que é passageiro. Não valorize aquilo que é passageiro. Mas se ocupe daquilo que é eterno. Não se preocupe com aquilo que é passageiro, mas se ocupe daquilo que é eterno. E o reino de Deus é eterno.
Esse é o nosso alvo e o maior tesouro. O reino de Deus é sempre eterno. Irmãos, o reino babilônico passou, persa passou, romano passou, mas o reino de Deus é eterno. Sabe o que eu acho interessante? No próprio Mateus, na oração do Pai Nosso, Mateus 6,10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Esse reino, ele vem, ele acontece quando a vontade do rei é feita. No versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que isso significa? Significa que há uma provisão para a sua vida a cada dia. Agora, se a gente for meditar aqui que o versículo 31 falou para não se preocupar, alguns vão ler esse versículo de Mateus 6,11, onde diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O ansioso vai ler assim: o pão nosso de amanhã nos dá hoje. É assim a oração do ansioso, daquele que fica preocupado. O pão nosso de amanhã nos dá hoje. Não, é o pão nosso de cada dia. É o pão nosso de cada dia. Amém? Agora, veja, a gente está falando de prioridade, de prioridades. Quando um crente, ele não tem tempo para Deus, é porque ele não tem Deus como prioridade. Quando um cristão não tem tempo para Deus, é porque Deus não é prioridade na vida dele. Amém? Agora, versículo 32 diz: os gentios, deixa eu abrir aqui, versículo 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O que eles procuram? Coisas passageiras, coisas que não têm valores eternos. Porque gentios e pagãos aqui, irmãos, é o quê? É o oposto do cristão, ok? São aqueles que não são crentes, não são cristãos. Então, esses gentios colocam a confiança nele, colocam a sua confiança em deuses. Mas o cristão tem um Pai celestial, porque aqui diz: o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Entende? É por isso que os gentios andam ansiosos, porque eles não conhecem o Pai celestial. Oh Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós temos um Pai celestial que cuida dos seus filhos. Não se preocupem, porque o Pai sabe que todas essas coisas, as suas necessidades mais básicas, de comida, bebida, vestimento, Ele sabe que nós precisamos disso. A questão é que quando a gente prioriza coisas passageiras, coisas temporais, e não observamos o reino, os valores, os princípios, a justiça, essas coisas nos afastam do rei. O problema não é ter coisas, é quando as coisas nos têm. Amém? Então o versículo 23 vai dizer: mas buscar em primeiro lugar. O que é buscar em primeiro lugar? Biblicamente, essa palavra buscai, ela está sendo empregada como empenhar-se, empenhe-se em buscar. Ou seja, se empenhe naquilo que é eterno para a sua vida. E aquilo que é passageiro vai ser suprido pelo seu Pai Celestial. Permita, veja, essa palavra tem uma mensagem para a nossa vida. Que mensagem é essa? Permita Jesus ser o centro da sua vida. E a partir dessa centralidade, pondere a sua vida, o seu modo de viver. Você tem que ponderar a maneira de viver pela centralidade de Cristo na sua vida. Cristo como prioridade, o reino, a justiça de Deus como prioridade. Porque Jesus é a expressão do amor e da justiça de Deus.
O mundo, muitas das vezes, usa do argumento que Deus é amor para justificar os equívocos, as coisas que o homem comete e que ele não quer assumir as consequências. Ah, se Deus é amor, por que ele permite isso? A pergunta não é porque Deus permite, a pergunta é por que eu não mudo. A pergunta não é porque Deus permite, a pergunta é por que eu não mudo. Então um homem com a sua maldade, vem as consequências, aí ele joga a responsabilidade para Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça. A justiça e o amor de Deus não se separam. Você não pode falar apenas do amor e deixar a justiça de Deus de lado. Agora, a justiça de Deus é a salvação pela fé em Jesus. A justiça de Deus é a salvação pela fé em Jesus. Romanos 1,17 vai dizer: o justo viverá pela fé. Guarde isso. A graça de Deus, a graça é um convite de Deus, e a fé é a resposta do homem. A graça é um convite de Deus e a fé é a resposta do homem. Se você quer ser justificado, você tem que olhar para Cristo. Se você quer ser justificado, você tem que olhar para Cristo. Buscar a justiça de Deus implica em buscar o bem e rejeitar o pecado. Busque o bem e rejeite o pecado. Amém, Paulo? Mateus 5 vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Veja que a gente leu em Mateus 6, 31 até o 33, onde os gentios buscam e se preocupam com comida, bebida, e aqui o Senhor está dizendo que Ele vai trazer saciedade, Ele vai ser farto àqueles que têm fome e sede de justiça. Então, a fome e a sede que nós temos que ter é de justiça. Essa é a fome e sede que o crente tem que ter. Enquanto os gentios se preocupam com a comida e bebida, o justo tem fome e sede da justiça de Deus. E quando a gente lê Mateus 6,33, há uma mensagem que sobressai, que é a questão do se submeter. Nós temos que aprender a se submeter aos planos e à vontade do Senhor. E o que é se submeter? É se render, é se sujeitar, é obedecer, é se colocar na dependência de Deus. Toda vez que o homem quiser andar na independência de Deus, ele irá fracassar. Toda vez que o homem andar independente de Deus, ele irá fracassar. Agora, o que é fundamental na nossa vida? Estabelecer prioridades. É fundamental a gente estabelecer prioridades, porque já dizia um pensador: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. A pergunta é, para você nessa manhã: você sabe para onde está indo? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Prioridades bem definidas. Fala de motivação, propósito. A nossa vida tem um propósito, irmãos. Quem vive sem propósito, vive por viver. A busca do reino e da justiça de Deus tem te motivado? Ou a sua motivação é apenas em cumprir um protocolo? Eu venho hoje para a igreja, bato ponto na célula. Não, irmãos. A nossa motivação está no Senhor. Tudo. Romanos 14 vai falar: tudo que a gente faz é para a glória do Senhor. A nossa vida é para a glória dele. Amém?
Fazer planos, irmãos, é lícito, é salutar, é saudável, faz parte. O perigo é quando deixamos de buscar aquilo que é essencial e importante e nos desviamos do propósito, do alvo, que é Cristo. Não tem problema nenhum fazer plano, planejar aquisição de casa, carro, estudo, não há problema nisso. A questão é quando a gente coloca o reino em segundo plano, quando a gente coloca Jesus de lado, quando a gente se desvia desse propósito do alvo que é Cristo. Aí é que está o problema. Tanto que Marcos 8,36 vai dizer, de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Do que adiantou ganhar, planejar, conquistar e perdeu aquilo que você tem mais de valioso? A falta de prioridade faz com que as pessoas busquem qualquer coisa ou vivem simplesmente sem propósito. Mais uma vez, coloque Jesus no centro da sua vida e os seus planos a partir dessa centralidade. Que os seus planos estejam alinhados com os planos do Senhor. Irmãos, há toda uma eternidade pela frente. Tudo que a gente está passando é passageiro. Esse nosso contexto de vida é passageiro, há toda uma eternidade pela frente. Se não estou enganado, o apóstolo Paulo diz que a gente não pode, a gente não deve viver esperando somente nessa vida. Há toda uma eternidade pela frente. Entenda que o reino de Deus fala de domínio, poder real, com uma existência eterna. E fala também sobre a dignidade conferida aos cristãos. Efésios 4, Paulo vai dizer para andarmos de modo digno para com o chamado que recebemos. Ande de forma digna, isso faz parte de princípios e valores do reino. Isso honra e glorifica o nome de Jesus. Ande de forma digna, dê um bom testemunho. Esse reino que a gente está falando, ele tem uma dimensão pessoal, é de caráter espiritual e moral. O reino de Deus precisa estar dentro de nós, fazendo com que o mundo não tenha domínio sobre as nossas vidas. Você vai encontrar uma passagem que diz: o mundo jaz no maligno. O mundo não é do maligno, mas ele está no maligno por conta desse domínio, por conta do pecado. Esse jaz, jazigo, por isso que fala que quem está no mundo está morto. Jazigo é lugar de morto. Esse reino começa dentro de você, quando a vontade do rei governa o seu coração. Esse é o reino de Deus, ele começa aqui dentro. Provérbios 4 vai falar que o coração é a fonte de vida. O reino começa aqui, quando a vontade do rei governa o seu coração, quando a vontade do rei também é a sua vontade. Sabe de uma coisa? Na época de Jesus, muitos esperavam por um Messias, por um reino monárquico e político. Muitos esperavam que esse Messias viria com um poder político para romper com aquela opressão do Império Romano. Mas Jesus rompeu com o Império das Trevas. Eles esperavam um Messias para romper com aquela opressão que o povo passava. Mas Jesus rompeu com o Império das Trevas. Amém? Colossenses 1,13 vai dizer: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 1 Pedro 2,9 vai dizer que somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é o embaixador de Cristo aqui na terra.
Você é um representante de Cristo aqui na terra. Você faz parte desse reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Agora, justiça não é essa justiça humana, não é essa justiça falha, não é essa justiça que nós vemos no nosso dia a dia, a justiça dos governos que impõem. Não é a justiça de um governo comunista, não é essa justiça. A justiça bíblica é uma condição aceitável para Deus. Como ensino, como doutrina, essa justiça trata o modo como o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Essa é a justiça bíblica, uma condição aceitável para Deus. Deus não vai se formar, se moldar ao que você acha, ao que você pensa, na maneira como você pensa de justiça. Deus é Deus. Ele diz, eu sou o que sou. É essa palavra aqui. Você quer conhecer a Deus? Se relacione com a palavra. Quer conhecer a justiça de Deus? Se relacione com essa palavra. Porque o querer explicar a justiça de Deus, nós ignoramos e deixamos de lado e colocamos a nossa opinião, o que a gente acha de Deus. Não é o que a gente acha de Deus, é o que Ele é. É o que está escrito na palavra. Ele é o que é e pronto. E pronto. Ele é soberano. Agora a gente inverte as coisas. Como criatura, a gente quer tomar o lugar de Deus e dizer o que é justo, o que é certo, o que é errado. Não é verdade? Não temos aprovação de Deus por meio da nossa justiça, ou através de caridade, de boas obras. Isso tudo é válido, isso faz parte do papel da igreja. Ela tem sim uma responsabilidade social, isso faz parte. Mas não é isso que a justiça fala, não é isso a justiça de Deus. A justiça de Deus está em Cristo. Para você ser justificado, você tem que estar em Cristo. Me permite só uma alegoria. Quando Deus usa um óculos com uma lente chamada Jesus, então quando Ele olha para você, Ele está olhando com essa lente. Você tem a marca de Cristo, você tem a marca do Espírito Santo. Amém? Aleluia, Senhor. Agora, há valores que devemos observar no reino de Deus. Um deles, Filipenses 4:8. Se puder colocar na tela, Filipenses 4:8. Vamos meditar um pouquinho sobre valores, sobre comportamento. Amém. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, olha um princípio, verdade, ande na verdade. Tudo o que é respeitável, ande de forma digna. Tudo o que é justo aos olhos do Senhor, não aos nossos. Tudo o que é puro, santo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Não ande preocupado, mas se ocupe com as coisas eternas do Senhor. Aleluia! Ande na verdade, de forma digna, puro, se santifique. Nisso ocupe o vosso pensamento. Amém? Não podemos permitir, agora veja, irmãos, não podemos permitir a banalização do reino e da justiça de Deus, como a gente tem visto. Gálatas 6:7 vai dizer, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É aqui, ó, olha a responsabilidade do homem aqui. Então não é porque Deus permite, é porque eu não mudo. Essa é a pergunta. Sabe, irmãos, quando eu estava meditando nessa palavra, e a gente estava ministrando na célula,
me veio uma lembrança sobre o que aconteceu no carnaval. Isso foi manchete, redes sociais, isso mexeu com toda a comunidade cristã, sobre a zombaria com o nome de Jesus. No próximo ano não tem previsão para o carnaval. De Deus não se zomba, irmãos. Não se zomba de Deus. Qual é a semente que você tem semeado? De vida ou de morte? De vida ou de morte? A palavra diz: onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Aonde está o teu coração? No reino ou nas coisas temporais? Aonde está o teu coração? A sua prioridade e o seu coração de fato está no reino de Deus, na sua justiça? Medite sobre isso. Medite sobre essa palavra. De uma forma bem prática, irmãos. Podemos fazer podemos encontrar algumas instruções nos mandamentos do Senhor. Trazendo isso para a prática. Se eu vou pegar alguns mandamentos como exemplo. Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Isso é um princípio do reino. Isso é um princípio de justiça, porque isso mostra a singularidade e a exclusividade de Deus. Ou seja, não há espaço, não há lugar para outros deuses nesse reino. Não há espaço, não tem lugar. Não farás para ti imagem de escultura. Você sabe, João Calvino vai explicar que as imagens desonram a Deus, pois obscurecem a sua glória. É um princípio do reino, é um princípio de justiça. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus é santo, irmãos, Deus é santo. O nome, ele agrega qualidades essenciais, como por exemplo, reputação. Então, quando você usa um nome de Deus em vão, quando você usa de zombaria, olha a reputação de Deus aqui. Olha a reputação de Deus aqui, a reputação do nosso rei. Não matarás. E aqui não é só uma questão física, não é só a questão de tirar a vida de alguém. O não matarás aqui tem um sentido também emocional e espiritual. Porque, 1 João 3,15 vai dizer: aquele que odeia seu irmão é um homicida. Aquele que odeia o seu irmão é homicida. Não dirás falso testemunho. Você vai encontrar em Provérbios 6, que vai falar das coisas que o Senhor odeia. Entre elas, língua mentirosa, testemunha falsa, aquele que provoca discórdia. Irmãos, essas coisas não fazem parte do reino e da justiça de Deus. Essas coisas não fazem parte do reino e da justiça de Deus. As nossas prioridades devem ser influenciadas pela palavra de Deus. Qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? Eu não tenho mais tempo para Deus. Agora eu estou trabalhando, estou estudando. Quando a porta de emprego estava fechada, estava aos pés do Senhor. Aí a porta se abre, você já não vê ele mais aos pés do Senhor. Porque não é uma busca de convicção, é uma busca de conveniência. Existe uma diferença da busca da convicção e a busca da conveniência. Deus é bom em todo tempo, irmãos. Deus é bom em todo tempo. Você que está nos assistindo, você tem a oportunidade no dia de hoje de fazer parte desse reino, de reconhecer o verdadeiro rei, que reina para todo e sempre.
para toda eternidade. O que vivemos é passageiro, mas tem toda uma eternidade pela frente. Busque aquilo que é eterno, busque o reino de Deus. Observe os valores e os princípios desse reino. Irmão, sabe de uma coisa? Essa palavra, ela rompeu barreiras culturais, ela rompeu barreiras de opressão, perseguição. Levou mais de 1.600 anos para ser escrito. Mais de 40 autores diferentes. Está em concordância de Gênesis a Apocalipse. Essa palavra é viva e eficaz. Ela tem virtude para transformar a sua vida. Ela tem virtudes. Essa palavra é vida, é esperança. Você quer conhecer o Rei dos Reis, quer entrar nesse reino, se relacione com esta palavra. Aqui não se trata de um livro histórico, se trata da palavra do próprio Deus. Aqui há 2 testamentos. Há um testamento. Você quer uma herança? Leia esse testamento. Você quer fazer parte do reino? Quer fazer parte da herança? Seu livro, o seu nome está no livro da vida. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Se ocupe daquilo que é eterno e não passageiro. Amém? Seu reino é sempre eterno. Sempre eterno. Podemos louvar? Seu reino é sempre eterno. Aleluia. Não vou me estender muito por conta do horário. Aleluia, Senhor. Se você quiser se colocar de pé, fique à vontade. Aleluia, Jesus. Que essa palavra seja acolhida no teu coração. Que o Espírito Santo cere e te dê entendimento. Que você priorize as coisas que são eternas e não passageiras. Que você observe os valores e os princípios desse reino. Que você tenha fome e sede da justiça de Deus. E todas as demais coisas sejam supridos na tua vida. Não ande ansioso, não ande preocupado. O Pai Celestial, o teu Pai, sabe do que você precisa e cuida de você. Aleluia. Quantos receberam a palavra nesta manhã? Pega essa palavra de ensino puro. Ensino puro. Pega essa palavra e multiplica ela. Como você pode fazer isso? Essa palavra vai ficar no canal do YouTube. Compartilhe essa palavra. Porque há pessoas que precisam ouvir esta palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então eu quero te encorajar a multiplicar a palavra, a espalhar a palavra. Há pessoas que estão passando, como o irmão começou a ministrar, pessoas que estão preocupadas, estão ansiosas, estão ficando doentes. E não é de Covid não, gente, é do emocional. Pessoas que precisam viver o reino de Deus. Então pega essa palavra e multiplica em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e vamos terminar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela vida do irmão Ernesto, da irmã Thaís. Ó Senhor, nesta manhã, nós colocamos a vida dos teus servos nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, pelo que eles são para nós e para ti. Conserva, Senhor, a vida dos teus servos em santidade, em pureza, no temor do teu nome. Senhor, como igreja nós os abençoamos. Abençoamos o irmão Ernesto, abençoamos a irmã Thaís. Esconde eles, Senhor, da fúria do adversário, de todo o veneno da serpente.
de tudo aquilo que tentar, Senhor, ó Deus, desvirtuar, tirar do propósito. Senhor, que eles escutem a cada dia a Tua voz, que este ministério, Senhor, crie raízes. Nós declaramos o ministério pastoral, nós declaramos o ministério de ensino, nós declaramos o ministério de liderança, nós declaramos Teus servos ouvindo a Tua voz, Senhor, profetizando a Tua palavra. Guarda, abençoa o trabalho, o dia a dia, o lar, a família, os sonhos, os projetos, Senhor, que estejam todos centralizados em Cristo. Fortalece a fé, fortalece o ânimo, Senhor. Pai, nós te agradecemos, muito obrigado pela vida do irmão Ernesto, da irmã Thaís, Senhor. Obrigado pelas células que eles lideram. Senhor, nós sentimos no coração de interceder por eles nesta manhã. Se o inimigo tem algum levante contra a vida deles, como igreja do Senhor, nós os cobrimos e ordenamos que caia por terra todo tipo de levante, de seta, tudo aquilo que vem para entristecer, para esfriar a fé, para distrair. Pelo contrário, Senhor, venha sobre eles porção dobrada do Teu Santo Espírito, Pai. Obrigado pela Tua palavra ministrada nesta manhã, em nosso coração, Senhor. Agora nos leva em paz, nos dê, Senhor, uma tarde abençoada. Abençoa o culto de logo mais, abençoa os trabalhos da semana através da internet. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Levanta testemunhos de poder. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu gostaria que no final você desse um abraço, se puder dar um abraço, se puder um aperto de mão do Ernesto, na Thaís, amém? Só assim, mas porque eu senti hoje uma tremenda, durante a palavra, um tremendo fluir de Deus, fluindo, glória a Deus pela vida desses irmãos. Olha, tem um almoço aqui ao lado. Eu não vou comer, não, leva, dá para alguém, mas leva, abençoa. Tenha uma boa semana, espero vocês na live, espero vocês quarta-feira, espero vocês domingo que vem, último domingo do ano, no Natal, de manhã e à noite, ok? Jesus abençoe, nós amamos os irmãos, Deus abençoe.